Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Te convido a tomar a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Mateus, capítulo 6, verso 34. Nós vamos ler apenas o 34. Que diz assim a palavra de Deus: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mais uma vez, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Oremos ao Senhor. Pai Santo, mais uma vez, abrimos nossos corações, colocamos todo o nosso ser diante do Senhor, da Sua palavra, que é santa, que é completa, que é inerrante, que é infalível e que nos conduz à salvação. A Ti daremos sempre toda a honra, toda a glória, todo o poder e todo louvor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. O que a Bíblia afirma para nós categoricamente é que toda pessoa na face da terra tem problemas. Independentemente da situação financeira, da formação acadêmica, da etnia, da crença da pessoa, toda pessoa na face da terra tem problemas. Até o crente mais crente tem problemas. Por isso Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Agora, alguns problemas, eles vêm automaticamente. Alguns problemas, eles são involuntários. Eles vêm acompanhados de cada dia. Cada dia traz o seu próprio mal. Cada dia que surge, ele já vem com um mal que é próprio dele. A Bíblia está afirmando isso para nós. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mas alguns problemas nós criamos. Eu queria pensar um pouquinho aqui com você sobre alguns problemas que nós criamos, alguns apenas, porque são milhares deles, mas eu quero pensar em apenas alguns. E de repente, ao citar esses problemas que nós mesmos criamos, você poderá dizer: pastor, esses problemas aí eu não tenho nada a ver com isso daí. Glória a Deus. Tomara a Deus. Muito bom. Mas de repente você conhece alguém que esteja passando por algum desses problemas, e você tem intimidade com a pessoa, e você então poderá ajudar essa pessoa. Alguns dos problemas que nós criamos, primeiro deles, assumir a vida dos outros. Eu vou usar para esse tema o versículo de Gálatas capítulo 6, verso 2, que diz assim: levai as cargas uns dos outros. Veja, levai as cargas uns dos outros. Não está dizendo levai as cargas dos outros, mas uns dos outros. Ou seja,
Eu ajudo você a levar a sua carga, você ajuda a mim a levar a minha carga. Também Mateus capítulo 16, verso 24, a Bíblia diz: cada um tome a sua cruz. Não é a cruz dos outros. Cada um tome a sua própria cruz. O ser humano não tem condições, nem psíquica e nem emocional, de assumir a vida de ninguém. Uma coisa é você ajudar alguém, você ajudar uma pessoa. Outra coisa é você assumir a vida de uma pessoa. Em relação aos filhos, os pais devem assumir a vida dos filhos enquanto menores até 18 anos. Depois, o pai tem que deixar o menino virar homem, ser homem na vida, se for menino, e deixar a menina ser mulher na vida, se for mulher. Isso, até na Constituição Federal está escrito. Dever e obrigação dos pais em criar e educar os filhos menores. Depois de 18 anos, não, aí é diferente. E tem muitos filhos que não se desenvolvem, filhos homens maiores, que não se desenvolvem, não fluem na vida, não crescem, porque culpa dos próprios pais que não deixam o filho crescer, se desenvolver, cuidando dos filhos como se fossem crianças o resto da vida. Quem quiser assumir a vida dos outros, vai estragar a sua. Isso acontece muito. Muitos pais tratando filhos com uma super proteção, achando que está ajudando, na verdade está estragando o filho. Ajudar é dever do cristão. Ajudar é do cristianismo. Estender a mão é bíblico, é do cristianismo. Servir é bíblico, mas assumir a vida de outro, não. É problema com certeza. Em segundo lugar, interferir aonde não é chamado. Essa é uma outra coisa que causa problemas sérios. Eu vou usar Provérbios 26, verso 17, que diz assim: quem se mete em questão alheia é como alguém que pega um cão que passa pelas orelhas. Olha que comparação tremenda, até meio irônica. Aquele que se mete, aquele que se intromete em questões alheias, é como alguém que pega pelas orelhas um cão que passa. Não é o cão do dono, porque normalmente o tutor do cão, ele tem intimidade com o cão. Mas é um cão que passa, pegar pelas orelhas. Você pegar um pitbull que está passando pelas orelhas. Como é que sai disso depois? Vai sair sem a mão. Aquele que se intromete na vida alheia, em questões alheias, é como alguém que pega pelas orelhas um cão que passa. Pastor, e a questão dos filhos casados? Os pais devem interferir na vida dos filhos casados apenas quando se trata de algum problema grave. Para aconselhar, os pais entram como conselheiros em uma questão grave mesmo, uma situação complicada, difícil. O tempo todo interferindo, não. E por que há tantos problemas entre sogra e nora, nora e sogra, sogra e genro, genro e sogra? Justamente por conta disso. Por haver interferência aonde não foi chamado. Isso
com certeza causa muito problema. Em terceiro lugar, algo que causa problema, que muitas vezes nós criamos, querer algo maior do que a nossa capacidade. Pastor, não devemos procurar crescer na vida? Procurar sempre o melhor? Claro que sim. Eu estou falando de capacidade. Não querer algo maior do que a nossa capacidade. E para isso eu vou usar Romanos capítulo 12, verso 16, que diz assim: seja condescendente, ou seja, seja complacente com o que é humilde. Essa é a minha versão de João Ferreira de Almeida, mas eu gosto de uma outra versão que diz assim: não ambiciones coisas altas. Essa aqui está mais adequada. Não ambiciones coisas altas. Lá nas parábolas dos talentos, em Mateus capítulo 25, a Bíblia diz que foi dada a cada um talentos conforme a sua capacidade. A um foram dados 5 talentos, a outro foram dados 2 talentos, a outro foi dado 1 talento, segundo a capacidade de cada um. Toda pessoa que se mete em algo que ela não vai dar conta, vai ter problema, com certeza. Por exemplo, a pessoa ganha 5.000 de salário, aí aluga uma casa de 3.000 reais, com certeza vai ter problema. Em quarto lugar, uma coisa que muitas vezes nós arrumamos problema, é quando nós somos pessimistas. Uma pessoa pessimista é aquela pessoa que só vê aquilo que dá errado e nunca vê o que dá certo. Ela é sempre para baixo, é sempre negativa. Esse é o perfil do pessimista. Ele não acredita nele. E se tem algo que nós devemos acreditar, é no nosso potencial. Pastor, a Bíblia não diz que é maldito o homem que confia no homem? Sim. Quando Jeremias capítulo 17, verso 5 diz: maldito o homem que confia no homem, em que sentido? No sentido de salvação. Não há salvação em nenhum homem, a não ser em Cristo Jesus somente. Mas o pessimista, ele não acredita em si, ele não acredita que todos nós fomos criados por Deus, com muito potencial, com muitas qualidades. Temos muitas qualidades em nós, muitos talentos, muitos dons, muitas virtudes em nós. Mas o pessimista, ele não olha isso, ele não vê isso. E Deus nos criou de uma forma tão maravilhosa, tão completa, que Ele diz no Salmo 8, no verso 5, que Ele nos criou um pouco menor do que os anjos. Eu e você fomos criados um pouquinho menor do que os anjos. Então o pessimista é aquela pessoa que só vê o que dá errado e nunca o que dá certo. Claro que sem Deus nós não somos nada e não podemos nada, mas com Ele nós podemos tudo. Foi Jesus quem disse: tudo é possível ao que crê. Sem Deus eu nem respirar consigo, não consigo mover nem o menor membro do meu corpo, mas com Ele eu posso todas as coisas. Diga graças a Deus. E o pessimismo é uma coisa altamente contagiante. Como que contagia o pessimismo? Pais que são pessimistas vão produzir filhos pessimistas. E pais que são otimistas vão produzir filhos otimistas.
Se você tem um pai, se você teve um pai pessimista, e você não rompeu isso, você precisa romper com isso. Dizer, eu não vou ser pessimista como meu pai foi pessimista. Não serei. Eu tive um pai muito otimista, muito confiante. E ele passou muito disso para mim. Como influencia, como os pais influenciam os filhos, é uma coisa assim extraordinária. Então, muito cuidado com aquilo que você passa para os seus filhos. Devemos tomar todo cuidado com aquilo que nós passamos para os nossos filhos, porque a influência é muito forte. Porque a maneira como se vê a vida vai determinar como a vida será. É a maneira como a pessoa olha para a vida que vai determinar a vida dela como será. Jesus quem disse isso, lá em Mateus capítulo 6, verso 22. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará nas trevas. Ou seja, a maneira como você olha para a vida vai determinar como será a tua vida. Em quinto lugar, uma coisa que muitas vezes nós mesmos causamos e traz problemas sérios, é viver uma vida na mentira. Tem gente que mente tanto, mas mente tanto, que ele passa a acreditar na mentira dele como se fosse uma verdade. É a única coisa que a Bíblia dá a paternidade ao diabo, é a mentira. A única coisa que a Bíblia diz que o diabo é pai, é a mentira. João 8:44 diz assim: vós tendes por pai o diabo. Jesus falando aos fariseus: vós tendes por pai o diabo, e não há nenhuma verdade nele. Não tem nenhuma verdade nele, porque ele é mentiroso desde o princípio, e ele é o pai da mentira. Em Lucas capítulo 12, verso 2, diz que não há nada encoberto que não venha a ser descoberto. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Também Hebreus capítulo 4, verso 13 diz: todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. Todas as coisas estão nuas e patentes, explícitas, aos olhos daquele que um dia nós haveremos de prestar contas. Então, aquele que vive uma vida de mentira é problema na certa. Em sexto lugar de problema, viver sem liberar perdão. Você não tem noção do que significa isso. Uma pessoa vivendo sem liberar perdão. Para isso, eu vou usar Mateus capítulo 6, verso 14 e 15, que diz, a oração do Pai Nosso, né? Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Muitos não têm ideia de que uma vida sem liberar perdão é uma pessoa com uma ferida aberta na alma, uma gangrena na alma da pessoa que não libera perdão. O emocional da pessoa fica fragilizado, começa pelo emocional fragilizado, ela tem baixa imunidade, ela fica propensa a muitas doenças. E não se assuste com o que eu vou dizer,
Mas tem muita gente que sofre de muitas doenças terríveis que ela não sofreria se tão somente liberasse perdão. Isso é muito sério. A vida da pessoa fica presa lá no passado, a vida fica travada, ela não anda para frente, está com essa ferida na alma, fica com seu emocional fragilizado, fica com baixa imunidade, por causa de um fato que às vezes aconteceu há muitos anos atrás, há muito tempo atrás, 20 anos, 30 anos, 50 anos atrás. Mas cada vez que a pessoa se lembra daquele fato, aquele episódio, ela sente a mesma dor. É como se estivesse acontecendo hoje, por falta de liberar o perdão. Não tem pessoas, tem determinadas pessoas que dizem assim: aquela pessoa é cheia de não me toque, porque ela é muito sensível, porque qualquer coisinha, ela se enche de angústia, de tristeza e até depressão. Qualquer coisinha que acontece, a pessoa já mergulha na tristeza, na angústia e até mesmo na depressão. Por quê? O emocional está fragilizado. Tem uma ferida na alma. Precisa de cura. Por falta de perdão. Perdoe as nossas dívidas. É assim que a gente ora no Pai Nosso. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Porque se nós não perdoarmos os nossos devedores, tampouco nosso Pai Celestial perdoará as nossas dívidas. Se eu não perdoar os que me ofenderam, tampouco meu Pai perdoará as minhas ofensas. O que significa isso? Que o perdão está condicionado a eu liberar perdão aos que me ofenderam, aos que me ofendem. Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 2, versos 10 e 11: a quem perdoardes alguma coisa, também eu te perdoei. A quem perdoais alguma coisa, também eu te perdoei. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 27, diz: não deis lugar ao diabo. Quando eu não perdoo, eu estou dando legalidade ao diabo, porque ele só trabalha dentro da legalidade. Quando você não libera perdão, você está dando toda a legalidade para o diabo agir na tua vida. É a Bíblia que está dizendo. Eu estou lendo a palavra de Deus para você. Não deis lugar ao diabo. E Paulo escreveu isso aos crentes, não aos ímpios. Escreveu aos crentes de Éfeso, a igreja de Éfeso. Efésios capítulo 4, verso 27. Não deis lugar ao diabo, não deis brecha, não dê legalidade. Por que Pedro escreve em 1 Pedro 5, 8? Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, procurando alguém a quem possa tragar, a quem possa devorar. Quando não se libera perdão, você, primeiro, impede Deus de perdoar você. Se eu não libero perdão, eu estou impedindo Deus de perdoar a mim. Segundo lugar, eu estou dando legalidade para o diabo agir. Eu não estou dizendo que é fácil. Não é fácil. Mas é preciso. Diga: Senhor, me ajude. Agora, algo, queridos, interessante é quando você libera perdão,
Sabe quem é o maior beneficiado? Quando você libera perdão, o maior beneficiado é você. E quando você não libera perdão, o maior prejudicado é você mesmo. Mas em sétimo lugar, do que muitas vezes nós causamos algumas coisas ruins para nós mesmos, é viver a vida no pecado. Eu não estou falando de pecar eventualmente. Todos nós pecamos, e o pecado na vida do crente tem que ser um acidente. Todos pecamos. Mas viver uma vida no pecado separa o homem de Deus, ofende a santidade de Deus. Por isso, a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 7, verso 20: não há nenhum homem sequer sobre a face da terra que seja tão justo que nunca peque. Não há um homem sobre a face da terra que nunca cometa pecado. Romanos 3, verso 23, nos diz que, com efeito, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. O preço do pecado é a morte. E morte aqui não é morte física, mas é a morte eterna. É a morte espiritual. Agora, vamos dar uma virada nisso. Já falamos de alguns problemas que, já dissemos no início que muitos problemas, eles vêm naturalmente, eles vêm automaticamente, basta cada dia o seu próprio mal, a Bíblia que diz. Mas tem alguns problemas que nós mesmos causamos, já falamos de alguns que muitas vezes nós causamos, mas vamos falar agora de coisas que nós podemos fazer para vivermos uma vida feliz. E eu deixei a parte melhor para o final, para todos nós sairmos daqui cheios de alegria e de felicidade, em nome de Jesus. Amém? Sabia que nosso Deus é um Deus de festa? Sabia que nosso Deus é um Deus alegre? Em primeiro lugar, o que nós podemos fazer para uma vida feliz, para vivermos bem aqui? Celebre cada vitória da tua vida. Amém? Festeje, celebre cada vitória da tua vida, porque o nosso Deus é um Deus de festa. Acabou de sair o povo do Egito, uma festa, a Páscoa. Vamos celebrar, vamos festejar a libertação. No deserto, Deus ordenou 3 festas anuais: colheitas, tabernáculos, Pentecostes. 3 festas por ano. Nosso Deus é um Deus alegre. Diga glória a Deus. É bom pensar nisso. Muita gente pensa que Deus é um Deus carrancudo, mas é um Deus alegre, é um Deus que gosta de festa. E celebre mesmo cada vitória da tua vida. Você sabia que o nosso corpo libera um calmante natural chamado endorfina? E esse calmante natural, ele é liberado quando você sorri, quando você está alegre, quando você está feliz, quando você dá uma gargalhada, teu corpo libera uma boa dose de endorfina, um anestésico purinho, natural, sem preço algum, teu próprio corpo produz. Então, sorria, seja feliz, alegre-se. Filipenses, Paulo diz assim no capítulo 4 de Filipenses, verso 4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos.
Salmo 118, verso 24, diz: este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos nele, regozijemo-nos nele. Alegre-se, aleluia, amém? Motivos, muitos motivos nós temos. Estou vivo, glória a Deus. Poderia estar numa CTI, poderia estar num cemitério. Estou vivo, estou na casa de Deus, poderia estar paralisado numa cama. Estou aqui glorificando a Deus, ouvindo a palavra de Deus, me fortalecendo dela, me alimentando dela, glória a Deus. Temos milhões e milhões de motivos para sermos felizes, para sorrirmos, sermos alegres. Em segundo lugar, para se viver bem aqui, seja uma pessoa otimista. Ao contrário do pessimista, que só vê o lado ruim da coisa, seja otimista. E ser otimista não significa você viver em um mundo de utopia, de sonhos que nunca vão se realizar. Não, não é isso. Seja otimista, porque você pode ser otimista e ser realista ao mesmo tempo. Você pode ser otimista e ser futurista. Você acredita que lá na frente Deus tem uma bênção para você? Deus tem um milagre preparado para você. Você sendo otimista, você vai saber como enfrentar os problemas sem esmorecer. Como enfrentar as lutas, as dificuldades da vida, os problemas da vida, as dores da vida, sem se entregar. Porque você é otimista. Queridos, momentos de angústia, todos nós temos. Você não deixou de ser humano. Todo mundo tem seus momentos de angústia. Jesus teve lá no Getsêmani. Ele declarou: a minha alma está angustiada até a morte. Paulo, quantos momentos de angústia Paulo teve? Quando chegou na Ásia, ele disse: foram tantos problemas na Ásia, que nós desanimamos até da própria vida. Então nós, graças a Deus, somos cristãos, mas não deixamos de ser humanos, seres humanos. Teremos nosso momento de angústia, sim, todo mundo tem. Mas devemos tirar lições. Há sempre um aprendizado dos momentos de angústia, das lutas que passamos, das tribulações que enfrentamos. E quando passamos por um momento de angústias, o nosso emocional sai fortalecido. Pode ter certeza disso. Cada luta que você enfrenta, cada batalha, cada adversidade, cada problema, o teu emocional vai sair fortalecido. Por isso que a Bíblia diz: ensina a criança, não é o adulto. Por isso até na Constituição Federal diz que os pais devem assumir sim a vida dos filhos enquanto menores até 18 anos. Depois eles têm que passar os momentos de luta, de dificuldades, para se fortalecer o emocional. Senão não vão crescer, não vão virar homem, não vão virar mulher. Devemos usar dos momentos de angústias para extrairmos lições. E muitas lições existem quando nós passamos por momentos de angústia. Nosso emocional fica fortalecido. Graças a Deus por isso. Lembra de Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7? Ele está reclamando de um espinho na carne. Ele ora a Deus por 3 vezes que Deus retire o espinho da carne dele. Mas Deus nunca retirou o espinho da carne dele. Ele morreu com o espinho na carne. Mas, no verso, 2 versos à frente, no verso 9,
Deus respondeu para ele: a minha graça te basta. Mas no verso 10 ele diz assim: agora eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Como é possível alguém sentir prazer nas necessidades, nas angústias, nas fraquezas, nas tribulações, nas perseguições? Por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Aleluia. Agora ele está dizendo: eu entendi o propósito de Deus, eu clamei a Deus que me retirasse meu espinho da carne. Deus me respondeu: Paulo, a minha graça te basta. E Deus não removeu o espinho da carne, um problema que ele tinha. Ele disse: agora eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Glória a Deus. Glória a Deus. É a Bíblia. A Bíblia é tremenda, é completa, inerrante, infalível. Palavra de Deus que nos ensina, que nos cura, que nos liberta. Enquanto estamos passando na prensa de Deus, enquanto estamos sendo moídos, passando na peneira, o nosso emocional está sendo fortalecido. Glória a Deus. Porque Paulo escreveu também em Romanos, capítulo 5, verso 3: nos gloriamos nas próprias tribulações. Como é que você pode? Como é que alguém pode se gloriar nas próprias tribulações? Ele responde: porque as tribulações produzem perseverança, perseverança produz experiência, experiência produz esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então por isso ele diz: eu posso me alegrar, eu me alegro nas próprias tribulações. Tribulações produzem perseverança, perseverança produz experiência, experiência produz esperança. E a esperança não se confunde, não traz confusão. Nosso Deus não é Deus de confusão, é um Deus de paz. Porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus que nos foi outorgado, que nos foi dado um dia pela graça e bondade e misericórdia de Deus. Diga glória a Deus. Queridos, momentos de luta não são para jogar você lá para baixo. Não. As lutas que passamos não são para desanimar, mas para que a gente possa fazer uma reflexão da vida. O que está acontecendo comigo? Como é que eu vou sair disso? As lutas não são para jogar a gente para baixo, mas para levar a gente a refletir na vida. Que lições eu estou tirando dessa situação que eu estou passando? Finalmente, para que possamos viver bem, felizes, faça sempre o bem. Faça sempre o bem. Lá em Tiago, capítulo 4, verso 17, a Bíblia diz que quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Se a pessoa sabe que deve fazer o bem, mas ela não faz, ela está pecando. Existem, nessa questão de fazer o bem, 4 leis de Deus. Primeira lei, a lei da reciprocidade. Você faz o bem, você terá a lei da reciprocidade, que diz a Bíblia, em Mateus capítulo 7, verso 12: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Você quer que os outros façam bem para você? Faça o bem para os outros.
É o que está dizendo a palavra de Deus. Segunda lei, a lei da semeadura. Lá em Gálatas, capítulo 6, verso 9, diz: não nos cansemos de fazer o bem, a seu tempo colheremos. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo nós colheremos. Quer colher o bem? Então, faça o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Terceira lei, a lei da recompensa. Aí eu vou usar Efésios capítulo 6, verso 8. O Senhor recompensará a cada um todo o bem que fizer. É o Senhor quem recompensará. Não são pessoas. Não espere recompensa daquela pessoa a quem você fez o bem. Porque todo bem que você fizer, Deus vai te recompensar. Amém. Faça sempre o bem, sem esperar a recompensa da pessoa. É Deus quem vai te recompensar. Em quarto lugar, a quarta lei, na questão de fazer o bem: vença o mal com o bem. E aqui eu vou usar Romanos 12, 21, que diz assim: não te deixes vencer do mal, vence o mal com o bem. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O mal é a manifestação do caráter do diabo. O bem é a manifestação do caráter de Deus. Agora, queridos, para fazer o bem, hoje em dia, você precisa orar, analisar e ver bem a quem você vai fazer o bem, por causa de tanta malandragem que há no mundo. De repente você pensa que está fazendo bem a alguém, você está ajudando um criminoso. Recentemente, um casal do Ceará criou 235 chaves Pix falsas, com documentos falsos, para ajudar as pessoas do Rio Grande do Sul. 235 chaves Pix. Ainda não se sabe o montante que eles arrecadaram, está sendo investigado. Mas pensa, até para fazer o bem, você precisa ver, analisar. Faça o bem aonde você está vendo, a quem você está fazendo bem, se realmente é alguém necessitado. A Rede Globo gasta 3 milhões para produzir o Big Brother e depois pede ajuda às crianças carentes, à Criança Esperança. Pensa que coisa mais absurda. Gastam 3 milhões para produzir um esgoto de um lixo, depois vem pedir ajuda para as Crianças Esperança. E passam os vídeos das criancinhas morrendo de fome, para sensibilizar o coração das pessoas. Há pessoas que mandam dízimos e ofertas para ministérios longe, que não conhecem os pastores, não conhecem o ministério. Não faça isso. De repente você pensa que está ajudando alguém, você pensa que está fazendo bem, e de repente você está ajudando os criminosos. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê sabedoria, e que você tenha Jesus Cristo apenas como teu único e suficiente Senhor e Salvador da tua vida, porque só Ele pode salvar, só Ele pode perdoar pecados, só Ele pode te dar a vida eterna, só Ele pode mudar a vida, só Ele pode mudar, transformar todo o caos em uma bênção, só Ele pode transformar toda tragédia em bênção. Ele é o único Deus, único Senhor, único que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Jesus, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há,
dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Vamos orar um pouco mais. Curva sua fronte, por favor. Falemos com Deus. Querido Deus, querido Jesus, nós te damos graças por essa reflexão tão breve, tão simples que fizemos da tua palavra. Mas eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor falou a muitos corações. Senhor Jesus, a tua palavra nos diz que os justos receberão justiça. Oh, querido Jesus, os misericordiosos alcançarão misericórdia. Te adoramos, Senhor. Os puros de coração são esses que verão a Deus. Nós te amamos, Cordeiro Santo, pelo teu amor imensurável, o teu amor que é mais forte do que a morte. Foi por amor que o Senhor se entregou por nós na cruz do Calvário, para salvar-nos de tão terrível condenação. Por isso, Senhor, nós te adoramos nessa manhã. Nós te oferecemos sacrifício de ações de graças, de louvor. Recebe o nosso coração cheio de gratidão a Ti. Ajuda-nos em nossas fraquezas. Aprendemos, Senhor, nessa manhã muitas coisas da Sua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a perseverarmos cada dia mais no caminho da santidade. Sem santidade, a Tua palavra diz, ninguém verá o Senhor. Então queremos clamar a Tua graça, a Tua força, o renovar da Tua misericórdia sobre cada um de nós essa manhã. A entrega da nossa alma, do nosso corpo, do nosso espírito nessa manhã. Obrigado porque somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo físico. Estamos aqui pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Declaro, Senhor, que o meu espírito é a lâmpada do Senhor. Deus, Tu és o meu Pai, Pai bendito, maravilhoso, que me ama, que cuida de mim, que supre as minhas necessidades. Tu estás me guiando através do Teu Espírito Santo, guiando o meu espírito aqui a toda a verdade. Obrigado que sou Teu filho, sou nascido do Senhor. Fui renovado, transformado, curado, liberto pelo Senhor, cheio do Teu Espírito, guiado pelo Teu Espírito. O meu coração, Senhor, ao olhar para Ti, teme e treme, ó Deus. Obrigado, Pai querido. Recebe a minha adoração e a minha gratidão nessa manhã. Pai Santo, eu oro por cada membro dessa igreja, de Ribeirão, de Cajuru. Eu oro pelos que não vieram, onde estiverem. Eu peço uma bênção especial do Senhor. Eu oro por aqueles que estão passando por enfermidades, que estão com dores. Pai, tenha misericórdia, traz a cura e a libertação completa, em nome de Jesus. Pai, eu te dou graças por aqueles que têm dado as suas ofertas e dízimos para o sustento da casa do Senhor. Oh Deus, o Senhor não deixará de recompensar, o Senhor não deixará de retribuir, porque o Senhor é galardoador daqueles que te buscam, daqueles que são fiéis ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, agora e para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.